E aí, pessoal, está começando um novo episódio do Sessão às 6. Meu nome é Lucas, para quem não sabe, e essa semana o episódio é super especial porque temos a participação de uma grande amiga minha, Débora Farias. Oi, gente. Estamos aqui para iniciar um novo quadro do podcast com dicas e recomendações. E a ideia é bem autoexplicativa mesmo, trazer recomendações de filmes ou séries sobre um determinado tema. E para não ficar uma coisa muito genérica, por exemplo, recomendações só de terror ou de comédia, eu queria trazer temas mais diversos e um pouco mais alternativos do que esses que eu mencionei. Então hoje nós vamos falar sobre obras com mulheres fortes, pessoas que passaram por alguma coisa ou por algum motivo servem de inspiração, enfim, mulheres fortes. Cada um tem 2 recomendações para dar e não haverá spoilers. Bom, eu já falei tudo. Tá pronto, Debs? Tô prontíssimo. Então vamos começar. E aí, qual que é a sua primeira recomendação? Então, tudo bom, gente? A primeira recomendação que eu trouxe para esse tema de mulheres fortes é uma série chamada Coisa Mais Linda, que é uma produção da Netflix, então você vai encontrar nessa plataforma. A série se passa nos anos 50, no Rio de Janeiro, e Sim. ela tem toda aquela vibe bem carioca, né? Lucas que me indicou essa série. Sim, foi, né? Eu recomendei, né? Uhum. É mesmo. Sim, continue. E ela tem aquela vibe bem carioca mesmo, né? De samba, bossa nova, as praias. Sobre a trama, os principais personagens são, na verdade, 4 mulheres, são 4 protagonistas. E cada uma delas enfrenta suas próprias dificuldades, né? Especificamente como mulheres na sociedade daquela época. A primeira delas que eu vou trazer aqui é a Maria Luísa, ou Malu, interpretada pela Maria Casadeval, e ela é uma paulistana. O marido dela acaba fugindo com o dinheiro dela e ela sofre com a pressão dos pais de ter que se casar novamente. E depois ela tenta abrir um empreendimento e ela é ridicularizada por ser uma mulher e estar com essas ideias, né, de querer abrir seu próprio negócio. Sim. Ela é, ao meu ver, uma personagem muito forte e que você percebe a evolução dela no decorrer da série. Você concorda, Lucas? Concordo muito. Débora, eu fiquei muito feliz que você escolheu essa série, porque eu gostei muito. Inclusive, eu não sei porque eu esqueci que eu tinha te recomendado. Mas eu adorei. Na minha opinião, é a melhor série brasileira da Netflix. Que, tipo assim, apesar de falar sobre alguns temas meio pesados, acho que varia, né? Entre, tipo, uma série leve e, tipo, com drama. Sim, você tem razão. Cada uma das personagens, elas passam por uma dificuldade diferente, né? Você consegue perceber que Sim. a Adélia, ela sofre racismo, preconceito por causa da profissão dela. Aí tem também uma outra mulher, que é a Lígia, que ela sonha em ser cantora, mas ela tem um marido extremamente conservador e machista. E tem também a Teresa, né, que é uma jornalista. Ela se vê excluída no trabalho dela por ser uma mulher no meio de tantos homens. Então, assim, cada uma delas tem a sua força e mostram, assim, pra mim, serem mulheres fortes. Por isso que eu trouxe essa série. Também sem contar o episódio final, não é? Que, tipo, as últimas cenas do último episódio acontece uma coisa que você fica assim, meu Deus, precisa da segunda temporada. Sim. E eu acho que vai ter uma segunda temporada, né? Se eu não me engano. Sim, eu vi que ela foi renovada, mas até agora nem tinha. Mas só da gente saber que a Netflix não cancelou já é uma vitória, né? É verdade. Você percebe na série que eles tinham uma grande produção, né? Tipo, o figurino dos personagens, os cenários. Sim. Tudo é, assim, bem harmonioso. E, às vezes, eu acho que é até demais. No sentido de, talvez, fuja um pouco da realidade por ser algo tão bonitinho, assim, tão quadradinho, sabe? Você acha que a série quis trazer uma versão mais leve dos anos 50? Eu acho que muitas vezes eles romantizaram um pouco, sabe? Mas ela dá bastante satisfação por ser uma obra muito bonita, né? Por trazer imagens bonitas. Sim. E eu também gostei muito. Eu acho que tem 8 episódios. É isso? Não tenho certeza. Eu acho que deve ficar por isso mesmo, uns 8 episódios, mas essa é uma série de muita qualidade e que vai ter uma segunda temporada. Então, mostra que a Netflix está investindo nisso. Sim. Só isso mesmo. Acho que cada uma dessas mulheres tem muita história que nos fazem refletir sobre o papel e sobre a visão da mulher na sociedade, né? Entendi. Pronto, então a primeira recomendação de Débora foi essa, Coisa Mais Linda. A minha recomendação é um filme chamado Adoráveis Mulheres, ou Little Women. Coincidentemente também é uma obra de época. Ganhou um Oscar desse ano, 2020, de melhor figurino. Fala sobre uma família, focando mais em 4 irmãs, vivendo na sociedade dos anos
1860, por aí, na época da Guerra Civil Americana. E o elenco é maravilhoso. Tem a Meryl Streep, a Emma Watson, tem muitas atrizes sensacionais. E é surpreendente como a vida delas, os desafios que elas têm, são bem semelhantes em alguns aspectos aos que muitas mulheres passam hoje em dia. Então, para a diretora pegar esse material, porque esse filme é uma adaptação de um livro, então para a diretora pegar esse material de época e adaptá-lo não só para ser fiel ao livro e também ao século XIX, mas também fazendo com que o público da atualidade se identifique, é uma coisa assim que eu achei sensacional, recomendo demais. Então, eu reassisti o filme para comentar melhor e pude entender bem mais, porque a diretora, a Greta Gerwig, opta por contar a história alternando entre o passado e o futuro, e na primeira vez que eu vi, eu fiquei bem perdido, para falar a verdade, porque eu não sabia diferenciar, sabe? Quando que era o passado, quando que era o futuro. Dessa vez, quando eu fui reassistir, eu notei que no passado as cores são bem mais quentes, tem uma coisa bem amarelo, bem laranja, e no futuro é mais puxado para as cores frias, pro azul, enfim, cores escuras. Isso me ajudou muito a acompanhar a história com mais facilidade. E eu queria avisar que provavelmente nem todo mundo vai curtir esse filme, porque ele varia entre drama e romance, e apesar de eu ter amado e super recomendo a todos, é compreensível que alguns não gostem, pois esses não são gêneros que geralmente atraem o grande público, sabe? Então, principalmente sendo uma obra de época. Mas a quem interessar, tá disponível no YouTube para comprar ou alugar. É um filme lindíssimo, Débora, eu recomendo demais, inclusive para você. Uhum. E você já que vou gostou de coisa... lista. Coloque. Você que gostou de Coisa Mais Linda, que também é uma série de época, eu acho que você deve gostar desse também. E quando eu tava fazendo umas anotações sobre esse filme, eu me toquei que tem uma série chamada Anne with an E, da Netflix, que também tem essa vibe de época, de mulheres à frente do seu tempo. Se você assistiu e gostou da série Anne with an E, da Netflix, eu acho que você também vai gostar desse filme. Eu amo filme de época, então assim, já vou botar na minha lista mesmo. Ai, Débora, que valeu. Porque é um filme lindíssimo, com ótimas lições e marcando presença aqui na minha lista. Qual que é a sua agora, da vez? A minha segunda indicação é um filme de 2016 que se chama Agnus Dei. Ele é particularmente um dos filmes que eu mais gostei de assistir e eu, assim, recomendo pra todo mundo. Ele também é um filme de época. Porque parece que ele me combinou. Não é? É verdade. Vamos mudar o tema pra filme de época. É verdade, é mais fácil. Ele se passa em tempos da Segunda Guerra Mundial. E eles giram em torno de um convento na Polônia que foi atacado diversas vezes por soldados. E as freiras daquele convento sofreram os mais diversos tipos de violência. E tudo isso abala muito a vida de todas elas. Algumas engravidam, outras contraem ISTs, adoecem, sofrem crise na fé delas. Até que elas conseguem a ajuda de uma médica francesa que se sensibiliza com a ação delas. E elas passam a fazer essa troca de experiências e de ajuda mesmo, umas com as outras. Tá, então quer dizer que é como se fosse uma comunidade entre elas que essa médica criou? Não, ela foi inserida no convento, né? Porque o convento, ele por causa dessa polêmica, né? As freiras estavam grávidas, elas estavam bem assim fechadas. E aí elas meio que trouxeram escondidas essa médica pra dentro do convento. Entendi. Pra ajudar elas no parto, enfim, nos cuidados. Você percebe que a médica também cresce muito com as freiras, baseado em fatos reais. E assim, a história é bastante sombria e obscura. E, na minha opinião, os cenários, a fotografia, os personagens, elas revelam muito bem a frieza do lugar. Eu acho que, assim, se você gosta de filmes com base histórica, filmes de época, como eu também gosto muito, eu recomendo muito esse filme. E eu sou, assim, tremendamente apaixonada pelas mulheres desse filme, pela força que elas têm, pelos diálogos, eu também gosto muito, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô perguntando porque eu não assisti o filme. Você diria que esse filme é bem gráfico, tipo, tem cenas muito violentas de se assistir? Não tem cenas violentas. Eu não queria dar um spoiler, mas... Não dê. Eu tô perguntando porque quando você descreveu que elas sofreram diversos tipos de abuso não mostra isso. Mas, não. Enfim. É só, tipo, após esse momento, sabe? Eles criam um clima, assim, bem sombrio, com as imagens, os cenários, enfim, tudo pra passar essa frieza, né, do lugar, do que tinha acontecido lá. E do clima também que tava entre elas.
Aonde que a gente pode encontrar esse filme, você sabe? Pode encontrar na Netflix e também tem no Google Play Filmes para comprar. Legal. Eu acho que ele nos faz refletir o quanto as mulheres são subjugadas na sociedade, né? E como a violência sexual ela revela, na verdade, o sentimento do homem de querer demonstrar poder, né? E uma superioridade sobre a mulher, o que, entre aspas, justificaria a objetificação dela. Eu gosto muito desse filme e gostaria de indicar aqui para vocês. Eu realmente não conhecia, e como tá na Netflix, então vai ficar bem fácil pra mim, acho que vai ficar fácil pra muita gente que tá escutando. Também tá na minha lista, com certeza. Então, indo agora para a minha última recomendação do episódio de hoje, é uma série da Warner chamada Mom, e eu sou completamente apaixonado por essa série. Eu assisto desde o ensino médio? Eu acho que é o ensino médio. E fala sobre uma mulher alcoólatra que, ao mesmo tempo que tenta permanecer sóbria, tem que lidar com a mãe, que decide voltar a morar com ela. E só um detalhe, que a mãe também é uma alcoólatra em recuperação. E essa é só a trama das primeiras temporadas. Atualmente elas têm um grupo de amigas, e cada uma com sua individualidade e dificuldade, e também querendo consertar os erros do passado. Débora, essa série é hilária. Eu sei que eu tô falando de temas sérios e tudo mais, mas eles conseguem tratar com muita leveza e ao mesmo tempo responsabilidade esses temas, como álcool e vício, sabe? Então, eu acho muito divertido, como eu tenho o prazer de assistir essa série, que tem muitas lições de moral e ao mesmo tempo é hilária. Então, enfim. Então ela traz, assim, um assunto sério, tentando tornar engraçado. Porque, assim, a parte engraçada é mais da personalidade das protagonistas. Das duas, que são interpretadas pelas atrizes Anna Faris e Allison Janney. Inclusive, essa última ganhou o Oscar alguns anos atrás, como atriz coadjuvante em Eutônia. Mas, enfim, a parte engraçada são mais como elas conseguem lidar com esse assunto tão difícil, sabe? Então, eu acho um contraste muito interessante de se assistir. É uma das pouquíssimas séries que eu conheço que permanecem interessantes mesmo depois de algumas temporadas. Eu digo isso porque quantas séries que nós já vimos em que a primeira temporada é massa, é show, mas aí ao longo do tempo fica uma coisa bem sem sal, sabe? Que nem eles sabem pra onde vão e começam a enrolar e tudo mais. E você percebe que tá fazendo só enrolação. Sim, exatamente. Acho que todo mundo já passou por isso, pelo menos alguma vez na vida, com alguma série. Mas o legal é que aqui não é desse jeito. Mom tem atualmente 7 temporadas, mas cada episódio tem 20 minutos mais ou menos. Então é tão divertido que. Então é tão divertido que você nem sente o tempo passar. E elas conseguem ser bem engraçadas, e na mesma medida que passam muitas mensagens sobre amizade, família, vícios e os impactos que esses vícios podem ter na nossa vida e etc. Eu não achei um serviço online específico que dá pra assistir, mas como é da Warner, é só olhar a programação do canal deles que com certeza você deve encontrar. Então, ele é aquele tipo de série que você consegue assistir um episódio assim perdido e não vai ter nenhum problema? Sim. Poucas mudanças que ocorrem de um episódio pro outro são coisas pequenas, porque a série fala da vida desses personagens. Então, por exemplo, vamos supor que no episódio 5, a protagonista ganhou um cachorro. Aí, se você começar a assistir do 6, você só vai ver o cachorro lá, sabe? Tipo, você não vai ficar, meu Deus, não estou entendendo, sabe? Não. Eu sei que 7 temporadas parece muito, mas assim, 20 minutinhos é super curto, e nesse período de quarentena, que a gente tá precisando de conteúdo pra assistir, eu acho bom demais. E tem algumas piadas que eu fico rindo alto. Enfim, adoro demais. Eu acho essas séries com os episódios curtos tão gostosos de assistir. Não é? E porque você termina e nem se dá conta, né? Sim, e ela é mais em formato de sitcom, sabe? Tipo Friends, aqueles lugares que é mais tipo cenário mesmo, nada é muito ao ar livre, sabe? Então, acho que foi isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Dex? Eu acho que esse tema, ele foi bastante desafiador, porque nós temos com certeza várias opções de filmes e séries que nós podemos trazer aqui e indicar com mulheres fortes, com mulheres empoderadas, que a gente poderia estar aqui comentando. Mas assim, esse
foram que a gente escolheu no momento, talvez tenham outros. Exatamente. E futuramente, quem sabe, se vocês gostarem, uma continuação, uma parte 2 desse episódio. Então, foi isso. Por favor, digam o que vocês acharam desse quadro no Instagram, Sessão às 6. A opinião de vocês é super importante. Se tiverem gostado, eu posso trazer outros temas com mais convidados. Ou, quem sabe, trazer mais recomendações sobre mulheres fortes, como eu já disse. Então, falem por lá. Eu quero agradecer demais a minha amiga Débora. Obrigado, viu, Débora? Pelo convite. Espero que você venha mais vezes. Venha não, você não tá aqui, né? Isso. Pra quem não sabe, essa é uma ligação. Eu tô ligando pra ela pra respeitar a quarentena, né? Agradeço demais. Espero que você participe mais vezes aqui do podcast. É muito bem-vinda. Eu espero ainda mais nesse tempo de quarentena, né? Que a gente tem muito tempo. E a gravação exatamente. do podcast é bem respeitoso, assim, quanto à quarentena. Exatamente. Obrigado a você, ouvinte, por acompanhar até aqui também. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.